Oi, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que diz respeito à figura do Jung, mas igualmente aos maus entendidos acerca da figura do Jung, né? O Jung é um ilustre desconhecido, especialmente entre junguianos profissionais, o que é bem complicado. É algo que o Dr. Sono Chandazani, ele afirma logo no começo do livro dele, Jung, a Construção da Psicologia Moderna, um livro que eu indico que vocês leiam. Atualmente, o Sono Chandazani é um autor fundamental para se compreender o contexto histórico e, obviamente, tentar atravessar essa névoa, né, de incompreensão que existe no que diz respeito à psicologia junguiana. E hoje eu vou falar especificamente de um termo cunhado por ele chamado a lenda junguiana. A lenda junguiana é um ramo da lenda freudiana. A lenda freudiana ela é um termo cunhado pelo Henri Ellenberger, que é um psiquiatra e historiador das ciências canadense, que conheceu pessoalmente o Jung e que escreveu The Discovery of the Unconscious, né, que é o primeiro tratado histórico decente que utiliza métodos historiográficos sérios para falar da história das psicoterapia do inconsciente, as psicoterapias profundas, né, em que ele vai falar basicamente de Pierre Janet, Freud, Adler e Jung. Né? Ele vai tratar desses quatro grandes autores e vai tratar também dos antecedentes históricos das psicoterapias profundas, né? Das psicoterapias do inconsciente, como a hipnose, o xamanismo, etc., que é algo que ele segue uma trilha já deixada pelo Jung. Né? Mas o que é essa lenda junguiana, né? Que o Dr. Sono Chandazani ele vai perceber a partir dos estudos historiográficos dele. Né? A lenda junguiana ela segue os seguintes pontos. Né? O primeiro é que o Freud foi o fundador da psicoterapia, né? Que obviamente isso é a base, né, da lenda freudiana, porque o Hellenberg vai perceber que vai haver um caráter de falsificação histórica por parte da psicanálise para inflacionar a importância do Freud no que diz respeito à psicoterapia. Já existia psicoterapia muito antes de Freud. O termo psicoterapia é anterior à psicanálise, né? O Freud não inventou a coisa toda. Mesmo no Burgoslit, o laboratório não, o hospital onde o Jung trabalhava, já haviam várias práticas psicoterápicas, inclusive o uso da hipnose e de outros recursos, antes mesmo do Bloiler tornar-se diretor, já com o Forel. Né? A psicanálise, quando ela surge lá, ela é utilizada como mais uma ferramenta terapêutica. Então, essa noção muito difundida de que Freud foi o fundador da psicoterapia, isso é a base da lenda junguiana, né? Que é um grande equívoco. Então, vocês podem ler uma Hellenberg, vocês podem ler do próprio Shamdazan Psychotherapy, The Invention of a Word, em que ele vai mostrar esses que já se praticava psicoterapia, como o termo psicoterapia surge, etc. O outro termo, o outro elemento da lenda junguiana é que Jung foi discípulo de Freud e derivou essas ideias dele. Isso é um equívoco completo, né? Quando o Jung ele vai ao Freud, ele já tem ideias próprias e ele já tem uma vinculação epistemológica muito forte, tanto com Pierre Janet, quanto com William James e com o Flournoy. Né? E o Flournoy e o William James, hoje em dia nós temos o Taylor, que é um grande pesquisador, especificamente desses dois autores, em que ele vai dizer, olha, esses dois autores, eles já tinham uma formulação do inconsciente, só que um inconsciente subliminal. E o Jung está muito mais próximo da noção de um inconsciente subliminal do que das noções de inconsciente metapsicológica derivadas da psicanálise. Então, e é interessante porque o próprio Jung ele vai falar que a primeira coisa que ele diz para o Freud é que, olha, sua noção de inconsciente não leva em consideração os aspectos subliminares, né? E aí o outro termo dessa lenda junguiana é que as duas figuras mais importantes na agenda da obra de Jung foram Freud e Spielheim, né? A questão do Freud ela surge principalmente com a publicação do Memoriações e Reflexões. O Dr. Sonu Shamdazani tem um texto excelente chamado Memoriações e Omissões, em que ele vai mostrar que esse livro não passa de uma falsificação histórica. E dentro de 2 anos, mais ou menos, ele vai lançar os arquivos originais, os protocolos originais não editados, que são bastante diferentes do que a gente entende que está publicado originalmente. Especialmente porque o único capítulo que tem o nome de alguém é o de Freud. E é o que segue da relação do Jung com Deus.
Mas nos originais há um capítulo para o William James, há um capítulo para o Flor Noir, ele fala bastante do Pierre Janet, ele fala da Toni, né? Isso foi tudo bastante editado e boa parte da imagem que se tem do Jung se deve a uma falsificação histórica, e que não é a autobiografia dele. O Jung não entendia como uma autobiografia, ele entendia como uma biografia escrita pela Niel Yafé, né? E certamente as figuras mais importantes não foram o Freud e a Spielheim. A questão da Spielheim vem especialmente de um texto que depois virou aquele filme horroroso, né? Que vai colocar que a Spielheim que era a ânima do Jung, não sei o que, também é um outro texto bastante problemático e com base em nada, né? Há outro termo da lenda junguiana que depois da separação de Freud, Jung teve um colapso nervoso e daí emergiu a psicologia analítica. Essa noção é particularmente problemática porque ela deshistoriciza a psicologia analítica. Parece que o Jung ele não fazia parte da história intelectual europeia, que ele não dialogava com essa história intelectual europeia, quando na verdade o Jung de fato faz parte de um processo de amadurecimento e desenvolvimento de uma série de ideias e estava em contato com vários autores, e ele não é esse autor que caiu do céu, né, e tirou de si, né, os elementos da sua psicoterapia, né? Isso é um completo absurdo e tem esse condão de deshistoricizar a psicologia analítica, né? O que é péssimo, né? Porque abre as porteiras para um monte de invencionistas completamente malucas, né? O outro termo da lenda freudiana, da lenda junguiana, é que durante seu confronto com o inconsciente, ele descobriu ou inventou suas ideias sobre individuação e arquétipos, né? A ideia de arquétipo, principalmente, ela tem, em termos intelectuais, duas fontes claras no sentido da sua formulação, que é o Varieties of Religious Experience, do William James, e as categorias kantianas, né? Apesar de que, para o Jung, os arquétipos eles são nomes dados a determinados fatos empíricos, né? Porque existe uma certa unidade no acontecer humano, né? Eles são categorias da fantasia. Inclusive ele cita o Mose, né? Frequentemente quando vai falar de categorias da fantasia, ele cita o Mose. Então, ele não tirou da cartola, não foi do confronto com o inconsciente, né? Existe todo um diálogo com uma série de escolas, como, por exemplo, o Mose, que é da Escola Sociológica Francesa, né? Etc. E aí, o outro termo da lenda junguiana, que é a psicologia analítica, é uma revisão da psicanálise, o que é um completo absurdo, né? Não é disso que se trata. E muitas pessoas hoje em dia utilizam essa noção completamente equivocada para fazer, por exemplo, uma psicanálise junguiana, o que é uma coisa completamente absurda, né? Isso não faz nenhum sentido, e eu já tenho vários outros textos, vários escritos demonstrando isso, né? É uma coisa que o Dr. Sono Shamdasani fala, que desde o começo a psicologia analítica foi colonizada pela psicanálise. Tem, por exemplo, Ford, né, que ainda em vida do Jung, ele foi apelar para Melanie Klein, para autores psicanalíticos, para falar de desenvolvimento, quando o Jung claramente disse que não acredita em desenvolvimento, né, nesse sentido, né, como Freud, como outros autores. Lacan, posteriormente, vai dizer a mesma coisa, né. O outro termo, né, da lenda junguiana é de que ele escreveu uma autobiografia. Eu acho que acabei já adiantando isso, né? Jung jamais escreveu uma autobiografia. Memoriações e Reflexões é uma falsificação histórica. E ele considerava que era uma biografia escrita pela Niel Yafé com a colaboração dele, né? E o principal ponto, a meu ver, da lenda junguiana, como formulada pelo Dr. Sono Shamdasani, que é a psicologia analítica de hoje descende diretamente de Jung, que foi fundada por ele. A psicologia analítica de hoje pouco ou nada tem a ver com o que o Jung fundou. Ele tanto é que ele vai dizer, né, que os termos da psicologia analítica eles se tornaram simplesmente marcadores profissionais, que não tem nada a ver com aquilo que o Jung originalmente queria com eles, né? E que eles foram sofrendo revisões e adquirindo uma plasticidade desde o começo, né? Inclusive tem uma citação interessante, né? Em que ele vai falar sobre isso, né? Do Cult Fictions, né? Ele vai falar: em Cult Fictions, demonstrei como a linguagem teórica que Jung estava desenvolvendo foi levada a diferentes finalidades pelas pessoas ao seu redor. Esse processo de ressignificação, isso é uma tradução minha,
foi central no desenvolvimento da psicologia analítica. Os termos de Jung passaram a significar coisas radicalmente diferentes. Nesse processo, a maioria dos problemas e fenômenos com os quais Jung estava lidando foram simplesmente esquecidos ou postulados. Houve uma pletora de silenciosas ressignificações que, de maneira sorrateira, se apresentaram como representantes das teorias de Jung ou fiéis elaborações dela. Os conceitos típicos de Jung são usados apenas como marcadores de identidade profissional, e seu nome é invocado puramente como autoridade legitimadora. O resultado é a situação atual, onde esses conceitos adquiriram uma extrema plasticidade. Isso abriu terreno para infinitas reinvenções de Jung. Então, 90% do que passa por psicologia analítica hoje no Brasil e no mundo, nada tem a ver com Jung. Nada. E esse é o dado fundamental. É por isso que tem gente mandando o povo desenhar mandala, é por isso que tem gente misturando Jung com psicanálise, é por isso que tem gente achando que Jung não tem um método, e por aí vai. É por isso que tem gente falando de 12 arquétipos junguianos, os arquétipos no marketing, e essa amontoada de abobrinha que não tem nada a ver com Jung. E aí você pode escolher a abobrinha que você quiser. E 90% das pessoas que se dizem junguianas sequer conhecem o Jung, né? E permanecem acreditando nessa imensa plasticidade, né? E a maioria das pessoas que trata da obra do Jung são desconhecedores da obra do Jung. E eu digo isso com tristeza. Eu não digo isso achando que isso é bom, interessante. Tanto é que as formações, as pós-graduações em que eu leciono, a grande diferença é que leva-se a sério o Jung, né? O mundo pós-junguiano não leva mais a sério o Jung, que é muito interessante. Eu estudava recentemente um texto do François Dossy, sobre a história do estruturalismo, e a situação da psicanálise antes de Lacan era igual a essa. Freud não interessa mais, Freud só falava abobrinha, e aí de repente o Lacan vem e diz, olha, é preciso ler Freud, né? Por óbvio. E esse momento não aconteceu na psicologia analítica, né? E aí é preciso, por óbvio, para estudar psicologia analítica, ler Jung. Até porque Jung era um gênio que estava muito à frente do seu tempo e a gente mal começa a compreender a obra dele. E achar que ele está ultrapassado, não sei o que, isso de um monte de abobrinha, de um monte de gente burra que fica falando essas coisas, e é burrice e estupidez. É desumanidade e desonestidade, né? Então, essa é a lenda junguiana, e é por isso que Jung é um ilustre desconhecido entre os junguianos profissionais, o que é triste, e a imagem pública que ele tem passa por inúmeras ressignificações e transformações malucas, a ponto de acharem que ele era um ocultista. O Sonno Shamdasani, no começo do livro que eu já citei, Jung, a Construção da Psicologia Moderna, ele publica uma carta do Jung em que ele fala das várias mentiras que já circulavam sobre ele, inclusive de que ele era um judeu careca, de tão absurdo que é a maneira como a imagem dele foi distorcida, e há aí um trabalho também de tentativa de assassinato de reputação perpetrado pela psicanálise, porque Jung era o mais importante psiquiatra do seu tempo, do mundo, e Freud temia que ele fosse ditar os rumos da psicanálise e precisou fazer um processo. Existem cartas, o Dr. Sono Shamdasani apresenta as cartas entre o Freud, o Ferenczi e o Jones, no orquestramento dessa tentativa de assassinato de reputação, dizendo que ele era nazista, dizendo que ele era antissemita, e essas outras abobrinhas, né? Bom, essa é a lenda junguiana. É muito importante que as pessoas tenham noção disso. É muito importante que, quando forem lidar com junguianos, saibam que eles não estão nem aí pro Jung, a maioria, 90% deles. A maioria dos autores pós-junguianos usa os termos do jeito que quer. Não há um rigor epistemológico, não há um contexto histórico, não tem nada. Então é muito importante que se compreenda isso e que hoje em dia se leia um texto do Dr. Sonno Shamdasani. Se vocês lerem também o meu livro O Pensamento Vivo de Jung e o Método de Jung, também vai ajudar bastante para vocês compreenderem esse processo nefasto, né, de silenciosas ressignificações. É isso, gente. Valeu. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Deem um joinha. Estamos já chegando quase a 14 mil inscritos, falta só 500. Então divulguem aí, mostrem pro seu tio, pro seu sobrinho, pros seus amigos, né? Falem de Jung nas festinhas, de que tem um excelente canal para falar sobre isso. E é isso. Valeu, moçada.